guerreiro do povo brasileiro. Lula, 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 guerreiro do povo brasileiro. Pessoal, duas excelentes notícias hoje. A primeira, o Datafolha, dando a senha, dizendo, ó, o povo está dizendo para vocês, vão para a rua, ocupa a Globo, ocupa o Estadão, ocupa a grande mídia, ocupa o STF, ocupa o STJ, vão para São Bernardo do Campo e protege Lula. Vocês são testemunha que eu venho dizendo o tempo todo aqui. Vocês são testemunha. Nós temos a justiça do bem, nós temos o judiciário do bem, nós precisamos apoiá-los, nós precisamos ir para a rua defendê-lo. Muita gente imaginou que eu estava falando coisa sem saber, não é? Veja o que acontece aí, ó. Juiz federal desmonta a sentença contra Lula. Aí você vai dizer, deve ser um juiz aposentado. Será? Deve ser um juiz lá do Nordeste. Será? Vamos ver? Vamos analisar? Vamos aqui, vai. Olha o que nós temos aqui. Juiz federal Silvio Luiz Ferreira da Rocha, titular da 10ª Vara Criminal de São Paulo, escreveu artigo em que critica a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula. Segundo ele, a condenação em segunda instância pode violar dois direitos fundamentais de Lula, a liberdade e o direito de participar da vida pública. Então, pessoal, eu sei o que eu estou falando. O judiciário do bem está aí. Vejam vocês que assim como 60% dos brasileiros sabem que o juiz Sérgio Moro está agindo de forma criminosa contra o ex-presidente Lula, apoiado pela grande mídia, no mínimo aí 30%, 40% do nosso judiciário também sabe disso. Também sabe disso. E esse judiciário, gente, se a gente apoiá-lo, ele vai sim conseguir desbancar esses outros 60% que não valem um centavo. Essa gente que a gente tem que repudiar. Vamos ver um pouco mais em detalhe o artigo do cara? Vamos ver um pouco mais em detalhe o artigo desse juiz do bem? Vamos nessa? Vamos nessa, vai. Bom, pessoal, estamos aqui ó, com a íntegra do artigo do juiz. Essa matéria se encontra no Brasil 247, certo? Vamos ler a íntegra do artigo. O juiz e a construção dos fatos. Em distintos artigos, procurei destacar a importância do papel do magistrado na efetivação e respeito dos direitos fundamentais, mesmo quando diante do delicado tema da corrupção, que desperta em diversos segmentos sociais justo sentimento de repúdio. Chamei a atenção para o fato que um sistema eficiente de apuração e responsabilidade dos fatos de corrupção desejado por todos nós deveria a. Ter exata noção da interdependência entre Estado e mercado e do quanto um sistema econômico capitalista é propenso a incentivar e estimular atos de corrupção, públicos e privados. B. Não deslegitimar o Estado como instância apta a regular os conflitos sociais e a reduzir as desigualdades. C. Não tratar os atos de apuração e persecução da corrupção como escândalos ou espetáculo. Não criminalizar a política, nem procurar deslegitimá-la como principal instância mediadora dos conflitos sociais numa sociedade democrática. E não atuar de forma condescendente com os agentes econômicos verdadeiramente responsáveis pela corrupção de agentes privados e públicos, mediante a concessão de importantes benefícios penais e processuais pela mera delação de partícipes ou de crimes de menor importância. F. Estabelecer e realizar uma qualificação rigorosa dos atos praticados e evitar generalizações incompatíveis com o princípio da legalidade estrita, que deve nortear a persecução penal em sociedades democráticas e, com isso, classificar
como corrupção, atos que não o seriam. G. Assegurar no contexto de um sistema democrático um julgamento justo a todos os acusados. Dentre as exigências de assegurar-se, no contexto de um sistema democrático, um julgamento justo a todos os acusados, está a de condenar-se alguém em especial no âmbito penal, apenas quando estiver certa a ocorrência de um crime e comprovada por prova, isenta de qualquer dúvida razoável, a sua autoria, coautoria ou participação. Isso suscita o delicado problema da fundamentação das sentenças. É certo que prevalece o sistema de presunção racional, no qual o juiz tem o dever de fundamentar sua decisão, indicar os motivos e as circunstâncias que o levaram a admitir a veracidade dos fatos em que baseou a decisão. Contudo, esse sistema de presunção racional não se contentaria tão somente com a produção de uma motivação clara e coerente, mas exigiria mais, como a existência efetiva dos fatos confirmada pela análise crítica de todas as provas disponíveis. Um caso que suscitou controvérsia entre os profissionais da área jurídica foi o processo instaurado contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como caso Duplex. Basicamente, a controvérsia reside em saber se as provas produzidas nos autos justificariam a condenação do ex-presidente. O resumo da denúncia, localizado nos distintos índices abaixo, transcritos dela própria, conforme disponibilizado em inúmeros sites da internet, revela que ela trata de um suposto típico caso de corrupção bilateral em que haveria por parte de empresários a oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-los à prática, omitir ou retardar ato de ofício. Corrupção ativa, artigo 333 do CP. Seguido da aceitação da promessa ou recebimento das vantagens indevidas pelos funcionários. Corrupção passiva, artigo 317 do CP, do Código Penal. De fato, narra a denúncia. Primeira coisa que nós temos que entender, isso é coisa de um juiz federal na ativa de São Paulo. Não é juiz, teoricamente, dos estados mais favoráveis ao ex-presidente Lula, não é juiz aposentado, tá certo? Então vamos lá. De fato, narra a denúncia. 135. O que a evolução da investigação revelou, conforme descrito anteriormente, é que, por trás de todo esse esquema partidário, distribuído entre diferentes diretorias e mesmo órgãos públicos federais, existia um comando comum, Lula, que era simultaneamente chefe do governo, beneficiado e líder de uma das principais legendas envolvidas. Assim, Renato Duque e Pedro Barusco agiram na execução de um comando central que orquestrou a macrocorrupção que objetivava ilicitamente enriquecer os envolvidos, alcançar governabilidade criminosa e perpetuar-se no poder. Os contratos que originaram as vantagens indevidas. Aqui o magistrado de São Paulo, pessoal, traz o trecho da denúncia que trata dos contratos que originaram as vantagens indevidas, tá? Como exposto, as ofertas, item 136. Como exposto, as ofertas, promessas e recebimento de vantagens indevidas foram efetuadas dentro de um amplo esquema criminoso que se desenvolveu no seio e em desfavor da administração pública federal, envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro 246. Neste contexto, no que tange aos contratos de obras da Petrobras, a corrupção era bilateral e envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras caracterizadas, como também a de forma concomitante
como também e de forma concomitante a corrupção passiva de agentes públicos, a fim de que estes zelassem ilegalmente no âmbito da estatal e do próprio governo federal pelos interesses das empresas cartelizadas e dos partidos políticos que representavam. Para a presente denúncia, interessam especificamente os fatos de corrupção praticado em detrimento da administração pública federal no âmbito de contratos relativos a 3 empreendimentos da Petrobras. A. Obras do ISBL, da carteira de gasolina e UGHE, HDT, de instáveis da carteira de COC, da refinaria Getúlio Vargas, REPAR. B. Implantação das UHDTs e UHGs da refinaria Abreu e Lima, RENEST. C. Implantação das UDHs da refinaria Abreu e Lima, RENEST. Nessas condutas deletivas, de um lado figuravam Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, executivos do Grupo OAS, participante do conjunto de empreiteiras cartelizadas, e, de outro, Lula, Renato Duque, Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa. Nesta senda, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, executivo do Grupo OAS, integrante do consórcio Compar, ofereceram e prometeram vantagens indevidas a Renato Duque, Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa, 262, funcionários de alto escalão da Petrobras, bem como a Lula, que se beneficiava e agia para a manutenção do esquema e a permanência desses diretores nos respectivos cargos. As ofertas e promessas objetivavam também que os funcionários públicos se omitissem nos deveres que decorreria do seu ofício e permitisse que a escolha interna do cartel para a execução da obra se concretizasse. Todo o procedimento de negociação para a contratação direta do consórcio Compar foi comandado pelo então gerente executivo de engenharia Pedro Barusco, 263, então subordinado de Renato Duque, 264, em procedimento também submetido ao diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa. Acerca da bilateralidade, promessa seguida de aceitação ou oferta seguida de recebimento, diga-se de passagem que ela não é requisito em nosso ordenamento jurídico para a caracterização do crime de corrupção, porque o ordenamento jurídico disciplinou os crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva em tipos penais distintos e autônomos, de modo que a comprovação de um deles não pressupõe a do outro. Certo? No entanto, no caso ora citado, o próprio órgão de acusação afirma a inexistência da bilateralidade na corrupção e, com isso, restou vinculado ao alegado na inicial acusatória, o que significa que teria havido a promessa de vantagem por agentes privados, aceita por agentes públicos, em troca de prática de atos de ofício. Os sujeitos centrais do crime de corrupção, segundo a denúncia, além dos empresários, seriam Luiz Inácio Lula da Silva, citado como suposto comandante, Renato Duque, Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa, os executores de suas ordens. Narra a denúncia. 135. O que a evolução da investigação revelou, conforme descrito anteriormente, é que por trás de todo esse esquema partidário distribuído entre diferentes diretoria e mesmo órgãos públicos federais, existia o Comando Comum Lula, que era simultaneamente chefe do governo, beneficiado e líder de uma das principais legendas envolvidas. Assim, Renato Duque e Pedro Barusco agiu em execução de um comando central que orquestrou a macrocorrupção que objetivava ilicitamente enriquecer os envolvidos, alcançar governabilidade criminosa e perpetuar-se no poder. Por que o magistrado repetiu isso aí?
justamente para mostrar que a denúncia faz uma relação muito direta, né? Comandante, certo? E comandados, ok? Por isso que ele repetiu. Agora ele deve dar a explicação aqui do porquê ele repetiu. Vamos nessa aqui, ó. Assim, a condenação dos réus, inclusive a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigiria, além da prova da ocorrência dos crimes, a comprovação, para além de qualquer dúvida razoável, da autoria ou coautoria nos respectivos crimes, consubstanciada na designação de ordens ou instruções aos executores, bem como na aceitação ou recebimento das vantagens oferecidas ou entregue. Gente, isso, olha, é um orgulho saber que existem juízes do bem desse jeito, gente. Porque o cara, ele está simplesmente destruindo a narrativa do juiz sem lei. E isso ele está fazendo se baseando na denúncia. Vocês podem pegar todos os vídeos que eu tenho aí detonando essa denúncia, tá certo? Que eu faço exatamente isso, só que não com o conhecimento que esse cidadão tem. O juiz em questão, gente, tem um conhecimento total do que está falando, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Como dito, além de Luiz Inácio Lula da Silva, a denúncia implicou Renato Duque, Pedro Brusco, Paulo Roberto Costa como agentes públicos. Os últimos, no entanto, fizeram acordo de colaboração premiada, o que criou para eles, entre outras obrigações, a de dizer a verdade e a de cooperar na instrução probatória. Pessoal, eu não li ainda o restante desse artigo, mas com essa introdução aí, falando sobre a cooperar na instrução probatória, o que eu tenho certeza que o magistrado de São Paulo vai dizer é o que eu já disse anteriormente, que eles condenaram o Lula, mas eles tiveram que tirar toda a parte que envolvia a Petrobras, porque ninguém, absolutamente ninguém, falou nada sobre o Lula praticar corrupção. Por isso que eles deixaram fora. Mas se eles deixaram fora, como é que podem condenar o Lula? Vamos continuar para vocês entenderem? Vamos continuar? Em juízo foram ouvidos. Veja o que esse magistrado está fazendo, gente. É fantástico. Em juízo foram ouvidos Paulo Roberto Costa e Pedro Brusco, apontados como executores, que, no entanto, ao depor, inocentaram ou pelo menos não incriminaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que o juiz Sérgio Moro não usou. Vocês estão me entendendo? Por isso que ele não usou, simplesmente por isso. Paulo Roberto Costa disse que não tinha intimidade com o ex-presidente. As vezes que o encontrou foi para discutir projetos específicos da empresa e negou ter conhecimento da solicitação ou pagamento de vantagem devida pelo ou ao ex-presidente. Gente, eu estou feliz, estou emocionado. Gente, vou ser bem honesto com vocês. Estou feliz, estou emocionado porque a gente está falando do juiz da ativa, gente. Vocês estão me entendendo? O cara, ele se expôs, ele disse assim, vou pôr a cara, vou falar a verdade, doa quem doer. Vou me expor, vou falar a verdade, doa quem doer. E tá fazendo de forma assim brilhante, gente. Eu posso falar isso porque se vocês pegarem meus vídeos, eu detono justamente isso sobre esses caras da Petrobras. Eu bato justamente nisso, tá certo? Vamos continuar. De acordo com a sentença, item 744, Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012, também celebrou acordo de colaboração, o que foi homologado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Já foi condenado em diversas ações penais perante este juízo por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Cópia das sentenças no evento 847. Prestou depoimento em juízo como testemunha. Evento 394. Foi arrolado pelo Ministério Público como testemunha de acusação. Tinha feito delação, tinha obrigação de dizer a verdade. Vamos ouvir o que ele disse? Em seu depoimento, em juízo, confirmou o esquema criminoso sintetizado pelo juízo, nos itens 266, 274, retro, com recebimento de vantagem devida em contratos da Petrobras com grandes empreiteiras e a repartição dela entre ele e agentes políticos do Partido Progressista. Também declarou que teve conhecimento de que propinas também eram pagas para a diretoria de serviço e engenharia da Petrobras, desta feita com direcionamento de parte para o Partido dos Trabalhadores.
746. As propinas eram calculadas nos percentuais de 1% a 3% sobre o valor dos contratos. Não. Como eu já mencionei, isso é uma pergunta que fizeram para ele. As propinas eram calculadas nos percentuais de 1 a 3% sobre o valor dos contratos? Não. Como eu já mencionei, para o PP era 1%. Para o PT, às vezes 2%, às vezes 1%, dependendo do valor que era dado na licitação. Às vezes o PP recebia menos de 1%. Vejo que isso faz parte do depoimento do Paulo Roberto Costa, tá? Vamos continuar aqui, que o magistrado de São Paulo, ele é brilhante. Vamos lá, ó. Aí tem aqui, confirmou ter recebido vantagem devida da construtora OAS, inclusive nos contratos relativos à refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, e a refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste, e que teria tratado, inclusive, desta questão com os acusados Agenor Flanks Magalhães de Medeiro e José Aldemário Pinheiro Filho. Admitiu ter conhecido então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tratado em reuniões com ele de assuntos da Petrobras. Gente, o que é importante a gente citar, que na decisão tomada pelos 3 desembargadores, eles citaram o nome desses diretores da Petrobras, mas só citaram aquilo que o juiz colocou na sentença. Eles não citaram, gente, eles não fizeram o balanceamento com as informações reais que estavam no depoimento dos caras. Ou seja, gente, um absurdo. Uma turma para revisão de sentença e eles só citaram aquilo que interessava mentir. Quando eles decidiram, gente, transmitir ao vivo a acusação, eu já sabia que era para condenar. Por quê? Porque era um jeito deles manipularem para a população entrar na deles. Vejam, a sorte do Lula, mais uma vez, a sorte do ex-presidente Lula e do povo brasileiro é que os caras são incompetentes até para isso. Eles são altamente incompetentes. Eu não sei como é que aquilo são desembargadores. Eu juro por Deus. Tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Assistente, ó, admitiu ter conhecido o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tratado de reuniões com ele de assuntos da Petrobras. Assistente de acusação. Rapidamente, excelência. São poucas perguntas. Qual era a relação da testemunha com o ex-presidente Lula? Nós estamos falando do assistente de acusação. Bom, o presidente Lula era o representante maior aí do país. Tivemos algumas reuniões em Brasília, sempre acompanhado do presidente da Petrobras ou da diretoria toda, quando tinha algum projeto específico que ele mostrava interesse para o desenvolvimento do Estado e etc. Eu fui algumas vezes lá em Brasília, inicialmente com o presidente José Eduardo Dutra, que já faleceu, e depois também tive algumas reuniões com a participação de José Sérgio Gabrielli, junto com o presidente Lula. Então, eram assuntos da corporação que ele tinha interesse de ver em alguns estados, para o desenvolvimento dos estados. Nova pergunta do assistente de acusação. Existem algumas testemunhas, e mesmo a imprensa fala que o ex-presidente Lula chamava o senhor de Paulinho. Qual era a sua relação com ele? Era próxima? Não era? Por que ele tinha esse apelido carinhoso para o senhor? Paulo Roberto Costa. Eu nunca tive intimidade com o presidente da República, o presidente Lula. Eu não me recordo, posso afirmar que não existiu de ele usar esse termo em relação a mim diretamente. Se ele usou com terceiros, aí eu não posso dizer. Mas eu pessoalmente, primeiro que eu nunca tive nenhuma reunião, eu só com o presidente Lula. Como falei, sempre tive reuniões com a participação do presidente da Petrobras ou da diretoria da Petrobras. E eu não tinha intimidade com o presidente Lula. Mas se ele chamava de Paulinho na frente de outros, eu não posso lhe dizer. Não tenho esse conhecimento. Item 749 da própria sentença. Negou ter conhecimento, porém, da solicitação ou pagamento de vantagem indevida ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pedro José Barusco Filho. Gente, como a explicação... me expliquem. Como que havia esse acordo entre o ex-presidente Lula, a OAS, os diretores da Petrobras e, pasmem,
Os caras acusaram, os caras reconheceram que recebiam propina, os caras reconheceram que fazia parte do esquema, mas em nenhum momento eles disseram conhecer nada a respeito do Lula fazer parte do esquema. Como que o Lula era o comandante disso, gente? Se o Lula só poderia comandar através dos caras. Ele não tinha como comandar os caras através do Léo Pinheiro. Tá certo? Então, gente, é uma coisa assim que vai ficar para a história do nosso país. É algo absolutamente inacreditável. Inacreditável. Tá certo? Tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Pedro José Barusco Filho, por sua vez, não teve contato com o ex-presidente. De acordo com a sentença, item 750 e seguintes. 750. Pedro José Barusco Filho, gerente executivo da área de serviço e engenharia da Petrobras entre 2003 e 2011, também celebrou acordo de colaboração e que foi homologado por esse juízo. Já foi condenado em diversas ações penais perante este juízo por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Cópia da sentença no evento 847. Prestou depoimento em juízo como testemunha. Mais uma vez também arrolado pelo Ministério Público, tá? Em seu depoimento em juízo, confirmou o esquema criminoso sintetizado pelo juízo nos itens 266, 274, retro, com recebimento de vantagem indevida em contratos da Petrobras com grandes empreiteiras e a repartição dela entre ele, o diretor Renato Duque e os agentes políticos do Partido dos Trabalhadores ou para o próprio partido representado por João Vacari Neto. Também declarou que teve conhecimento de que propinas também eram pagas para a diretoria de abastecimento da Petrobras. As propinas eram calculadas nos percentuais de 1 a 2% sobre o valor dos contratos. O Ministério Público Federal. E quando havia essa cobrança de propina, qual era o percentual que incidia? Pedro Barusco. Bom, aí já começa a detalhar. Mas, por exemplo, porque a Petrobras tem 3 áreas de negócio: gás e energia, exploração e produção, chamada EP, e a área de abastecimento, cujo diretor era Paulo Roberto Costa, na época. Então, quando a diretoria de serviço trabalhava em contrato para a área de abastecimento, a propina era normalmente, ou quase sempre, 2%. Até onde eu sabia. Até onde eu sabia era 2%. 1% era encaminhado para o diretor Paulo Roberto Costa. E ele que dava andamento a esse 1%. Dizia como era distribuído o outro 1%. Vinha para a área de serviços. E aí, quem dava, vamos dizer, quem orientava como deveria ser dividido era o diretor Duque. E, normalmente, esse 1% que vinha para a área de serviços, metade era para o Partido dos Trabalhadores e metade ficava para quem a gente chamava casa, que normalmente era o doutor Duque e eu mesmo. Quando os contratos eram para a área de outros diretores, como Gás e Energia, EP, e às vezes através da própria área de serviço, esse percentual de 2% era totalmente, vamos dizer, gerenciado pelo diretor Duque. Aí era 1% para o PT e 1% para a casa. Item 753. Confirmou ter recebido vantagem devida da construtora OAS, inclusive nos contratos relativos à refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar. Afirmou ter havido acerto de propina nos contratos da refinaria Nordeste Abreu e Lima, Reneste, mas que saiu da empresa antes de recebê-la. Declarou que tratava de propina com o acusado Agenor Flanques Magalhães Medeiros e que tinha conhecimento de que João Vacari Neto tratava a parte do partido com José Aldemário Pinheiro Filho. Ministério Público Federal, especificamente no caso da empresa OAS, o senhor se recorda quem era o executivo que tratava da propina? Pedro Barusco. Agora então tem que separar um pouco. Tinha empresas cujo agente que tratava, vamos dizer, comigo, também tratava com o partido, e tinha empresa que o agente que tratava comigo
era diferente e quem tratava com o partido era outra gente. A OAS eu tratava com o Agenor Medeiros e acredito que, porque eu não tenho certeza, não sabia exatamente como que o João Vacari tratasse com o senhor Léo Pinheiro. Pessoal, às vezes é até difícil ler porque, veja bem, é o depoimento do cara e eles têm que escrever como o cara fala. Tá certo? Então, mesmo parecendo um erro de português, mesmo não concordando, é assim que tem que ser, tá certo? Ministério Público Federal. Mas esse, acredito do senhor, é baseado em quê? Em conversas? Em conversas, hein? Ministério Público Federal. Alguém relatou para o senhor o que aconteceu para o senhor acreditar nisso? Não, porque o Vacari conversava com os donos da empresa, ele tinha normalmente dentro do escalão das empresas uma interlocução um pouquinho superior à minha. Ministério Público Federal, certo? Bom, essa denúncia trata de 3 contratos. Eu gostaria de saber se o senhor negociou propina nestes contratos. HDT, carteira COC da Repar, consórcio Compar, formado por OAS e Odebrecht, consta daquela. Pedro Bradusco, eu acho que teve combinação sim. Esse é o tipo de contrato em que havia combinação. Eu acho, esse é o tipo, tá vendo? Mas certeza que é bom, absolutamente nenhuma, né? Ministério Público Federal, eu vou fazer outra pergunta aqui, enquanto pego a planilha e mostro a planilha com as 3. O HDT, o GH da Renest. Pedro Bradusco, essa teve combinação, mas eu acabei não recebendo porque quando começou a implantar, eu logo depois saí da Petrobras. Ministério Público Federal. Mas houve acerto? Houve. Ministério Público Federal, certo. O DA da Renest, também houve acerto. O DA. Outras testemunhas também prestaram depoimento. Elas também não incriminaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, bastante conhecida, o doleiro Alberto Youssef, consta da sentença. Item 759. Alberto Youssef também prestou depoimento em juízo, evento 417. Também ele celebrou acordo de colaboração homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Em seu depoimento, declarou que intermediava o pagamento de vantagem indevida entre as empreiteiras e o diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e também para agentes políticos do Partido Progressista. Também confirmou os ajustes fraudulentos de licitação entre empreiteiras fornecedoras da Petrobras. Item 760. Também ele já foi condenado por corrupção e lavagem por esse juízo. Cópia das sentenças no evento 847. 761. A propina era, em regra, fixada em 1% do valor do contrato. A OAS participava dos ajustes de licitação e também do pagamento de propina. A testemunha tratava com Agenor Flanques Magalhães Medeiros pela OAS. Declarou ter conhecimento de que também havia pagamento de propina à diretoria de serviço e engenharia da Petrobras e que parte dos valores eram destinados ao Partido dos Trabalhadores. 762. Confirmou ainda o pagamento de propina nos contratos mencionados na denúncia, envolvendo a refinaria Presidente Getúlio Vargas e a refinaria do Nordeste Abreu e Lima. Isso está na sentença escrita pelo juiz, tá, gente? O magistrado de São Paulo só está trazendo aqui para vocês entenderem, tá certo? Confirmou que utilizou as empresas de fachada MO Consultoria e empreiteira Rigidez para receber e repassar os recursos de propina, inclusive nesses contratos. Declarou não ter conhecimento de solicitação ou pagamento de vantagem devida ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Milton Pascovitch, que de acordo com a acusação era o responsável pela intermediação de pagamento de vantagem devida entre fornecedores da Petrobras e agentes da área de serviço e engenharia da Petrobras. Renato Souza Duque e Pedro José Barusco de Oliveira também prestou depoimento. Consta do item 770 da sentença. 770. Milton Pascovitch também prestou depoimento em juízo, evento 417, antes celebrou acordo de colaboração com o MPF e que foi homologado pelo juízo. Em seu depoimento declarou que intermediava o pagamento de vantagem indevida
entre fornecedoras da Petrobras e agentes da área de serviço e energia da Petrobras, Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho, bem como para agentes do Partido dos Trabalhadores. Entre eles, o ex-ministro, chefe da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva. As propinas eram calculadas em 1% sobre o valor do contrato e divididas entre os agentes da Petrobras e os agentes políticos. Milton Pascovitch, assim como José Dirceu de Oliveira Silva, foram condenados por crime de corrupção e lavagem na ação penal tal, com cópia da sentença no evento 847. Afirmou não ter conhecimento da participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho um vídeo aí já dizendo isso. Eu digo, gente, ninguém da Petrobras, ninguém, absolutamente ninguém. Os caras disseram que o Lula era o chefão. Mas quem ele que tinha que comandar, todos com delações premiadas assinadas, negaram. Tá certo? Então tem algo de errado, muito errado. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Foram ouvidos ainda Delcídio do Amaral Gomes, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Eduardo Hermelino Leite, Dalton dos Santos Avancini, e todos não incriminaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Delcídio do Amaral Gomes, senador da República ao tempo dos fatos, celebrou acordo de colaboração que foi homologado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em juízo, evento 388, declarou em síntese que havia uma distribuição de cargos pelo governo federal no âmbito da administração pública federal, direta ou indireta. Tal distribuição abrangia a Petrobras. Segundo a testemunha, os indicados ao cargo na Petrobras tinham uma obrigação de arrecadar propina para os partidos políticos e que era do conhecimento, embora não em detalhes, do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das afirmações do ex-senador, ele também declarou que não chegou a tratar diretamente deste assunto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois não tinha esta relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele. Olha que delícia, hein? O cara era senador da República, né? Vivia grudado no ex-presidente Lula. Aí vem com essa história de que tinha conhecimento que o ex-presidente sabia de alguma coisa, mas nunca falou pessoalmente com o ex-presidente Lula a respeito, né? Beleza? Cabe salientar que no processo que corre em Brasília, o procurador já disse com todas as letras que o Delcídio mentiu. Cabe salientar isso, tá? Augusto Ribeiro Mendonça Neto, gestor das empresas que compunham o grupo Cetal ao tempo dos fatos, também prestou depoimento em juízo, evento 388. Também ele celebrou acordo de colaboração e que foi homologado por este juízo. Foi ele condenado por crimes de corrupção e lavagem na ação penal pelo pagamento de vantagens indevidas e ocultação e dissimulação de produto do crime em contratos com a Petrobras nos consórcios Interpar e CMMS, envolvendo obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, e da refinaria de Paulínia, Replan, com cópia da sentença no evento 847. O dirigente do grupo Cetal negou, porém, ter conhecimento da solicitação de pagamento de vantagem indevida do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ok, pessoal? Então percebo, nenhum dos caras consegue sequer afirmar que o ex-presidente Lula pediu alguma coisa, certo? Eduardo Hermelino Leite e Dalton dos Santos Avancini, executivo da Camargo Correia. Eduardo Hermelino Leite, diretor da Óleo e Gás da Camargo Correia, na época dos fatos, e em situação similar a Dalton dos Santos Avancini, com acordo de colaboração e condenação criminal na ação penal, confirmou em síntese os mesmos fatos por ele, Dalton dos Santos Avancini, declarados em juízo, ou seja, os acertos fraudulentos de licitações, os pagamentos de vantagens indevidas em contratos da Petrobras aos agentes da Petrobras e a destinação parcial delas aos partidos políticos, evento 388. Nenhum dos executivos da Camargo Correia afirmou, porém, ter conhecimento de solicitação ou pagamento de vantagem indevida ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Vamos continuar. Esse juízo, ele pegou para destruir mesmo
com a sentença do juiz Sérgio Moro, gente. É impressionante. Ele trouxe todos os pontos principais. Consta da sentença nos itens 771 e seguintes. 774. Também como já adiantado nos itens 516, 537 e 568, 578, José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS, e Agenor Flanques Magalhães Medeiros reconheceram a existência do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, os ajustes fraudulentos de licitação e o pagamento de vantagem indevida em contratos com a Petrobras para agentes da Petrobras, agentes políticos e partidos políticos. Também reconheceram especificamente o pagamento de vantagem indevida nos contratos da Petrobras com o consórcio Compar e o consórcio Reneste-Coneste nas obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar e Refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste, 776. Para ser mais preciso, José Aldemário Pinheiro Filho declarou não se recordar especificamente dos acertos da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, mas que, quanto ao contrato da refinaria Nordeste, Abreu e Lima, Reneste, foi procurado diretamente por João Vacari para o pagamento de 1% sobre o valor do contrato ao Partido dos Trabalhadores. Eu fui procurado pelo senhor João Vacari e ele me falou que tinha um pagamento de 1% para o PT. Isso foi diretamente comigo. 777. Agenor Flanques Magalhães Medeiros, encarregado especificamente dos contratos da construtora OAS com a Petrobras, confirmou que José Aldemário Pinheiro Filho interferiu junto ao governo federal para que a OAS passasse, ao final de 2006, a ser convidada para grandes obras na estatal. Também declarou que os contratos envolviam pagamento de propina de 2% a agentes públicos e agentes políticos e que os contratos da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, foram obtidos mediante ajuste fraudulento de licitação. Certo? Nós estamos falando dos dois que acusaram o Lula de receber o apartamento, ok? 778. Declarou que no contrato da Compar, na refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, a vantagem indevida aos agentes públicos e políticos. Aqui, pessoal, nós estamos falando do Léo Pinheiro, que disse que ofereceu o apartamento ao Lula e ele aceitou em 2009. Lembrem-se disso, tá certo? E o Agenor Flanques, que era o cara que tratava direito de contrato com a Petrobras, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Declarou que no contrato da Compar, na refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, a vantagem indevida aos agentes públicos e políticos ficou a cargo da Odebrecht e da UTC Engenharia, desconhecendo o depoente os detalhes de como isso foi feito. No caso dos contratos da Coneste, Reneste, da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste, confirmou que houve ajuste de 2% de propina sobre o valor dos dois contratos, que elas se destinavam aos agentes da Petrobras e aos agentes políticos, e que parte dos valores foram pagos pela Odebrecht e parte pela OAS. 780. Do total das propinas, 16 milhões de reais foram destinados ao Partido dos Trabalhadores, através de João Vacari Neto. Aí é onde está 13 milhões e meio mais 6 milhões e meio, totalizando 20. Para os 36, sobraram 16 milhões para o PT. E assim foi feito. Léo esteve em contato com João Vacari e ficou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Reneste, seriam para o PT. Se nenhum dos empresários ou agentes públicos, direto ou indiretamente envolvidos na narrativa dos fatos, incriminou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos no curso da instrução, teria sido identificada a prática de um ato funcional do ex-presidente derivado de sua competência, objeto da promessa indevida? A pergunta é pertinente porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça existe que nos crimes de corrupção passiva haja o indispensável nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização do ato funcional de sua competência, conforme tese consolidada em jurisprudência, em teses, edição número 57, verbes. 17.
Nos crimes de corrupção passiva, é indispensável haver nexo de casualidade entre a conduta do servidor e a realização do ato funcional de sua competência. Acordões AGRG, número RESP, né? O acordão é esse número que está aí. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 23/6/2015, DGE 3/8/2015, HC, MS, relator, ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 10/8/2010, certo? HC, relator, ministra Laurita Vaz, quinta turma, julgado em 26/6/2010, certo? Mais um ali, relator, ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, julgado em 1/10/2008, responsável. Relator, ministro Paulo Medina, sexta turma, julgado em 2005, certo? Relator, ministro Feliz Fischer, quinta turma, julgado em 2006. Ou seja, ele citou vários precedentes de ministro do STJ que exigia de forma categórica a existência de nexo de casualidade entre a conduta do servidor e a realização do ato funcional de sua competência, certo? Então todos esses ministros do STJ pensavam dessa maneira. Vão mudar de ideia agora porque é o Lula que está sendo julgado? Se fizerem isso, eu já tenho dito aqui, nós não temos outra opção. Ocupa e ocupa. STJ, STF, Globo, Estadão, são os responsáveis pelo crime que está destruindo o país. Então é eles que nós temos que ocupar. Tá certo, gente? Vamos continuar aqui, ó. Neste sentido, também decidiu o Supremo Tribunal Federal, emblemático precedente, ao determinar que, para a configuração da corrupção passiva, deve ser apontado ato de ofício do funcionário, configurador da transação ou comércio com o cargo gestão por ele exercido. Certo? Ação Penal 307, Distrito Federal, Pleno. Relator, ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ, de 13/10/95. Certo? 13/10/95. De acordo com o referido julgado, para verificar-se o crime de corrupção passiva, não basta que a solicitação, recebimento ou aceitação da promessa se faça pelo funcionário público em razão do exercício da função, ainda que fora dela ou antes do seu início. Indispensável se tornar a existência do nexo de casualidade entre a conduta do funcionário e a realização do ato funcional de sua competência. É com efeito de Nelson Hungria a lição de que a corrupção, né? Em parênteses, é corrupção também em outros idiomas, tá? No seu tipo central é a venalidade em torno da função pública, denominando-se passiva quando se tem em vista a conduta do funcionário corrompido e ativa quando se considera a atuação do corruptor. Comentários, volumes, certo? Por essa razão que Heleno Fragoso, Lições do Direito Penal, volume 2, Florense, 1980, né, sustenta que o crime de corrupção passiva está na perspectiva de um ato de ofício que a acusação cabe apontar na denúncia e demonstrar no curso do processo, sendo indispensável que o agente tenha consciência de que recebe ou aceita retribuição por um ato funcional que já praticou ou deve praticar, certo? E por ato de ofício, consoante, uniforme, jurisprudência, se entende somente aquele pertinente à função específica do funcionário. É a lição de Nelson Hungria, obra citada, página 371. Página 371. O ato ou obstenção a que se refere deve ser da competência do intraneus, isto é, deve estar compreendido nas suas específicas atribuições funcionais, pois só nesse caso pode deparar-se com um dano efetivo ou potencial ao regular funcionamento da administração. Assim,
Para a configuração do crime do artigo 317 do Código Penal, a atividade visada pelo suborno há de encontrar-se abrangida nas atribuições ou na competência do funcionário que a realizou ou se comprometeu a realizá-la, ou que, ao menos, se encontre numa relação funcional imediata com o desempenho do respectivo cargo. Assim acontecendo sempre que a realização do ato subornado caiba no âmbito dos poderes inerentes ao exercício do cargo do agente. Contudo, a instrução probatória não o encontrou e parece que a sentença reconheceu isso ao recorrer ao instituto do ato de ofício indeterminado, figura admitida no direito norte-americano, o que do ponto de vista jurídico, salvo o melhor juízo, nenhuma utilidade teria como argumento válido para fundamentar uma condenação, porque em direito penal proíbe-se o recurso à analogia e a outras formas de integração para fundamentar um juízo condenatório contra o acusado. Consta na sentença: há crime de corrupção se há pagamento de vantagem devida a agente público em razão do cargo que ele ocupa. Espera aí. Há crime de corrupção se há pagamento. Mas qual foi o pagamento que foi feito ao Lula? O apartamento ele não recebeu. Dinheiro ele não recebeu. E aí, como é que fica? A efetiva prática do ato de ofício ilegal é causa de aumento de pena, mas não é exigido para a tipificação dos crimes nos artigos 317 e 333 do CP. 864. Assim, uma empresa não pode realizar pagamento a agentes públicos que ela tenha ou não presente uma contrapartida específica naquele momento. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizados em razão do cargo, ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam. Citando o direito comparado, é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era esperado que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as oportunidades surgissem. O S aí ele vem com o negócio dos Estados Unidos, no mesmo sentido. VG, o S também é Estados Unidos, tudo dos Estados Unidos, gente, ó. Todos de cortes de apelação federal dos Estados Unidos, certo? Como se isso fosse possível. Não é, pessoal. Não é, tá certo? De acordo com a denúncia, a vantagem supostamente auferida por Luiz Inácio Lula da Silva seria constituída pela diferença de preço entre a unidade simples, o apartamento triplex, bem como os custos da reforma do apartamento. Conforme narrado na sentença, solicitação dessa vantagem teria ocorrido em maio ou junho de 2014, quando José Aldemário Pinheiro Filho teria se encontrado com João Vacari Neto e acertado que a diferença do preço entre a unidade simples e o apartamento triplex seria abatido da mencionada conta geral de propinas que o Grupo AS tinha com o Partido dos Trabalhadores. José Aldemário Pinheiro Filho ainda declarou que encontrou-se com João Vacari Neto em maio ou junho de 2014 e restou acertado com ele que a diferença do preço entre as unidades simples e o apartamento triplex, bem como os custos da reforma do apartamento e igualmente do sítio em Atibaia, seriam abatidos da mencionada conta geral de propinas que o Grupo AS tinha com o Partido dos Trabalhadores. João Vacari Neto confirmou esta possibilidade somente em um segundo encontro com José Aldemário Pinheiro Filho. Também seriam abatidos outros custos de empreendimento da Bangkok, passivos ocultos, segundo ele, que foram assumidos pela OAS. Transcreve-se. Aqui, pessoal, o juízo de São Paulo está transcrevendo justamente o que ele falou aqui em cima, tá certo? José Aldemário Pinheiro Filho, em maio ou junho de 2014, com os custos já, todos os empreendimentos Bangkok já bem aferidos e também toda a especificação, tudo que ia ser feito, tanto no sítio como no triplex, eu procurei o João Vacari e disse a ele: olhe, estou com os elementos todos em mão e queria discutir. Ele disse: olhe, o clima entre a sua empresa e a Bangkok não está bom.
eu vou sugerir a gente fazer um jantar. Eu vou chamar a diretoria da Bancop, você chama o pessoal seu e vamos sentar antes. Então ele marcou comigo no mesmo local, no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos. Eu levei para ele o que nós, OAS, estava devendo por conta desses pagamentos de vantagens indevidas ao PT. Naquele momento, o que já estava atrasado e o que ainda ia acontecer, e os custos desses empreendimentos que nós estávamos fazendo, desses passivos que eu estou chamando de passivos ocultos. O termo usado de coisas que nós não tínhamos conhecimento. E mais os custos do triplex do sítio. O João Vacari disse, olha, está tudo ok, está dentro de um princípio que nós sempre adotamos, porque sempre de quando em quando que abria um encontro de conta com ele, contas com ele, não. Você paga isso ao diretório tal, paga isso ao político tal. Isso era feito e era uma coisa já corriqueira. Então, não vamos mudar a metodologia. Vamos continuar com a metodologia. Agora, como tem coisas aqui de cunho pessoal que trata do presidente, eu vou conversar com ele sobre isso e lhe retorno. Agora, nesse encontro que nós vamos ter com a diretoria da Bancop e com o seu pessoal, eu gostaria que você não tratasse esse encontro de contas. Eu queria que a empresa desse uma tranquilidade na diretoria da Bancop, que os empreendimentos iam prosseguir, que não havia nenhuma solução de continuidade. E assim foi feito. Houve isso. Passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vacari me respondeu dizendo que estava tudo ok, que poderíamos adotar o sistema do encontro de contas entre créditos e débitos que nós tínhamos com ele. Cabe o registro que aqui o suposto acerto não se deu diretamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas com terceiro, em data definida como maio ou junho de 2014, distante, portanto, das datas das assinaturas do contrato que teriam originado o pagamento das vantagens indevidas, 31 de 8 de 2007 e 10 de 12 de 2009. Últimos aditivos, 28 de 12 de 2011 e 23 de 1 de 2012. E quando Luiz Inácio Lula da Silva já não era mais presidente da República, pois deixou o cargo em 31 de 12 de 2010 e não mais ostentava a condição de agente público e, assim, em tese, não poderia ser o sujeito ativo do crime de corrupção passiva, que pressupõe a investidura em função pública. Só nisso aí o magistrado já arrebentou, gente. Olha, impressionante. Na verdade, é algo assim tão banal, tão claro, essa desastrosa condenação, que, gente, um parágrafo, e o juiz já consegue destruir toda a argumentação do juiz sem lei. Tá certo? Vamos continuar, ele não parou por aqui não, é longo, mas vale a pena, muito a pena. Vamos lá, vamos para o terceiro item detalhado pelo Juízo de São Paulo. Como dito, a atividade do juiz é pautada pela persuasão racional ou livre convencimento motivado. Contudo, esse sistema de persuasão racional não se contenta tão somente com a produção de uma motivação congruente e coerente, mas em especial com a existência efetiva de fatos, confirmada pela análise crítica de todas as provas disponíveis. A narrativa apresenta-se como verídica quando seus anunciados componentes encontram nas provas grau adequado de confirmação. É a distinção entre verdade e certeza. A verdade é objetiva e determinada pela realidade dos fatos de que se fala. A certeza é um status subjetivo
que corresponde a um grau elevado de intensidade do convencimento do sujeito. Um processo judicial penal, democrático e substancialmente justo, aplicável a todos, não se contenta com a certeza, mas requer e exige a verdade. A verdade, no entanto, é difícil de obter-se, por isso não é tarefa fácil condenar alguém. A partir da condenação democrática de um julgamento justo, preocupada em exigir uma narrativa verídica como fundamento para a condenação, o magistrado imparcial e independente deve sempre perguntar se as provas apuradas no processo instaurado contra qualquer réu realmente levaram a considerá-lo culpado dos crimes pelos quais foi acusado. A pergunta ganha maior densidade no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque sua condenação pode afastá-lo da corrida presidencial e, com isso, ao invés de um, ele teria dois direitos fundamentais violados, a liberdade e o direito de participar da vida pública. Tire o leitor suas próprias conclusões. Silvio Luiz Pereira da Rocha é mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, doutor e livre docente em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, professor assistente doutor da PUC, juiz federal, titular da 10ª Vara Criminal de São Paulo. Gente, ó, foi longo, né? Foi longo, mas é assim, algo que lava a alma do brasileiro de bem e que nos enche de esperança que esse judiciário que está aí tentando destruir nosso país e mandar para a prisão um cidadão inocente não vencerá. Não vencerá. Não vencerá. Pessoal, inscreva-se no canal, aperta o sininho. Pessoal, volto a repetir. Agora é com a gente. Nós temos que tomar as ruas. Se for determinada a prisão do ex-presidente Lula, nós temos que protegê-lo. Se prender, tem que prender milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos que ocupar o STJ, ocupar o STF, ocupar a Rede Globo em todas as partes do Brasil, ocupar o Estadão, certo? E dizer a eles o seguinte: a gente é da paz e a gente quer paz, mas a gente não vai se deixar ser escravizado por criminosos como vocês. Tá bom, gente? Vamos apoiar esse judiciário do bem. Eu tenho dito para vocês, é só uma questão de apoiá-los. É só uma questão de dar força pro mesmo. Eles estão aí, gente. Só precisam da gente. Tá bom? Valeu, gente. Um abração a todos. Compartilhe esse material. É fundamental. E vamos para as ruas. Doa a quem doer. Tá bom? Falou, gente. Tchau.